numa sequência de várias aulas. Essa é a nossa aula 1. O objetivo é tratar de casos mais simples e vamos seguindo para os casos mais complexos. Determine o número de moléculas em 36 gramas de água. O que queremos aqui é descobrir como obter o número de moléculas a partir de uma massa de uma substância. Para isso, você tem que entender o conceito de massa molar. A massa molar é a massa de 1 mol de uma substância. Veja a água. Na tabela periódica você tem os valores das massas atômicas de cada elemento químico. Hidrogênio 1, oxigênio 16. Não estamos considerando aqui a questão dos algarismos significativos, para que seja mais fácil de você compreender nesse momento. Vamos pensar apenas que temos uma fórmula e a partir dela determinamos a massa molar, fazendo o seguinte procedimento. Essas massas tiradas da tabela periódica. Quando pegamos a fórmula de uma substância, devemos fazer o seguinte: 2 vezes aquele número do elemento hidrogênio e 1 vez o número do elemento oxigênio. Pensa em números, porque na definição de massa atômica seria a massa de um único átomo e para nós aqui o que importa é o número. O número obtido você vai colocá-lo em gramas, na unidade grama. No momento que você fizer isso, você terá a massa molar da substância. A massa correspondente a 1 mol daquela substância. No caso da água, que é uma substância molecular, e aqui é fundamental que você conheça a diferença entre substância iônica e molecular, sabe identificar. No caso da água, podemos dizer o seguinte: 18 gramas de água contém aproximadamente 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Repito a você. Você precisa ter certeza de estar lidando com uma substância molecular, como a água, para poder fazer essa afirmação de que a massa molar corresponde a esse número de moléculas. Mas aí sim, podemos prosseguir o exercício. Veja que esse número, ele não é o mol. Esse número é o número de Avogadro. Olha só. No caso das substâncias moleculares, a conta fica mais fácil. Porque para uma substância molecular, podemos cravar que esse é o número, embora aproximado, o número de moléculas na massa molar. 18 gramas tem esse número de moléculas, 36 gramas tem X moléculas. Devemos partir desse princípio. 1 mol de uma substância molecular tem esse número de moléculas, e aí é proporção. 18 gramas tem esse número de moléculas, 36 gramas, que é o dobro de 18, terá o dobro de moléculas. Então, não é difícil, é apenas proporção. Lembrando que o 36 vai acontecer o seguinte, né? Nós podemos mostrar a resolução como uma equação, onde ao isolar o 18 gramas, nós, então, ficamos com o seguinte: 6,02 vezes 10 elevado a 23. Me desculpe aqui, esse símbolo às vezes é usado para elevado, entenda, elevado a 23, vezes 36 gramas dividido por 18 gramas. Grama cortando grama, temos a resposta em número de moléculas. Repare que 36 dividido por 18 dá 2. E por isso 2 vezes 6,02, 12,04. Gente, potência opera com potência. Número comum com número comum. Então, por isso que o 10 a 23 ficou intacto. E depois juntamos o resultado dos que não são potência com a potência. Não havia outra potência para operar. E temos como resposta 12,04 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água.
O que acontece é que isso é bastante simples e você não pode deixar de acertar esse exercício no vestibular. Você não pode errar uma conta tão simples. É uma proporção. Você respire fundo, se acalme e siga para a resposta correta. Quando a gente chega nas contas, muita gente se apavora. Se você tem problemas com potência, então vamos lá, vamos estudar os livros lá do ensino fundamental. E termino por aqui. Estude mais, consuma menos. Forte abraço.